Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz seja convosco. Aproveitando que você está de pé, pega a palavra de Deus, abra no livro de Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 15. Versículo de número 16. Evangelho de João 15, 16. O tema nessa noite é uma pergunta. Sua fé está crescendo ou está morrendo com a pressa? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Podemos ler? Diz assim a santa palavra. Pode ler? Glória a Deus. 15:16 diz assim: Não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e designei, para irdes e der frutos, e o fruto permaneça. Sendo assim, seja que for o que pedires ao Pai, meu nome, Ele concederá a vós. Você vai ficar com o seguinte versículo: Eu vos escolhi para irem e derem frutos, frutos que permanecem. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por esta rica oportunidade. O Senhor nos concede estar aqui, Senhor, ensaiando, meu Pai, para render cultos ao Senhor, porque um dia, Pai, na glória, estaremos face a face contigo, rendendo culto para a eternidade com o Senhor. Aqui é um ensaio, Pai. Pai, seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo, que eu me esconda atrás de Ti, que o Teu Espírito Santo possa falar poderosamente com a Tua igreja nesta noite, que nós sejamos um solo preparado para que aquela semente, quando for lançada, ela penetre em nossos corações e venha gerar frutos que glorifique e exalte o Teu nome. Desde já nós repreendemos todo ladrão de mensagem, e que essa palavra possa penetrar naqueles que estão nos ouvindo online ou que vão nos assistir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o seu assento. Se nós estivéssemos aqui hoje, neste lugar, se existisse um aparelho que medisse a nossa fé, como será que estaria a nossa fé? Será que nesse decorrer deste ano de 2025, a nossa fé cresceu? Ou no ano de 2025, a nossa fé ela está morrendo por causa da nossa pressa? Vivemos apressado, vivemos corrido, uma vida corrida, apressado aqui, apressado colar, disposto aqui, disposto a colar. E se fosse medir a nossa fé nessa noite? Como está a sua fé? Ela está crescendo ou está morrendo por causa da pressa? O Senhor Jesus aqui numa madrugada, ele vai silenciosamente, ele reúne com os seus discípulos e por uma última vez, antes da cruz, ele ainda não havia entendido a profundidade que estava para acontecer com ele, mas ele já sabia que em poucas horas o Senhor não estaria ali mais com os seus discípulos. Ele seria tirado em meio dos seus discípulos. Então, ele sabia que o vento mudaria. Ele sabia que a fé dele seria balançada de todos os lados. Então, por exato momento, o Senhor pergunta, antes de qualquer instrução final, Jesus toca num ponto importante, e ele quer tocar neste ponto em nossas vidas nesta noite. O segredo é permanecer. Permanecer. Este é o ponto forte da ministração nesta noite. Permanecer. Ele não fala de força, Jesus não fala de talento, Jesus não fala de emoções, ele fala de raízes que segura, raízes que permanecem, raízes que sustenta, raiz que atravessa a tempestade que aos olhos humanos não consegue prever. Então Jesus ele olha para os homens frágeis, ele olha para aqueles homens estáveis, ele olha para aqueles homens inconstantes e diz que escolheu cada um deles para um propósito. Já quero dizer algo para você. Deus te escolheu para um propósito específico. Deus te escolheu para algo forte aqui nesta terra. Você não é fruto do acaso. O Senhor não te chamou do acaso. Então, ele vem e diz para mim e para você nessa noite: frutificar de uma forma que o fruto permaneça. E aqui eu quero dizer, você foi escolhido para permanecer no Senhor.
Você não foi escolhido para fugir, você não foi escolhido para se acomodar, você não foi escolhido para viver numa vida zona de conforto, você não foi escolhido nem para querer dizer não para o Senhor. Porque nós somos escolhidos, o escolhido não tem escolha, o escolhido não tem vontade, a não ser estar disposto a fazer a vontade do Senhor. A disposto a permanecer, a cumprir a vontade com a qual fomos designados. Então Jesus olha para aqueles homens e vê, não era apenas sobre começar. Jesus não está dizendo para ele, não quero que vocês entendam que é necessário apenas começar bem, mas sim continuar. Quando o grito soa muito forte em seu ouvido, para você parar. O som nesta noite, todos nós temos uma briga constante. Antes de começar o culto, eu falei para a Gata, como dá vontade de parar. Como dá vontade de parar com tudo. Até que nós entendemos, se não fosse por Ele e para Ele, nós já tínhamos parado. Mas quando nós entendemos que é por Ele e para Ele, mesmo que dá vontade, mesmo que os gritos sussurrem em nossos ouvidos, que enquanto nós tivermos vida, vai gritar para nós pararmos. Mas quando nós entendemos que é por Ele e para Ele, há uma força que existe dentro de nós, não é minha. Que, olha, mesmo fraco, é que nós somos fortes. Por isso que a força sempre é nele, né? Então Jesus olha para aqueles homens e fala assim, olha, não é apenas sobre começar bem, mas é sobre continuar. Quando tudo gritar para vocês parar. Muitas vezes gritam para você parar. Muitas vezes gritam muito forte nos ouvidos para nós pararmos. Nós temos que entender, nós estamos nele e não mais nas nossas vontades. Não era sobre a intensidade emocional. Jesus não estava falando sobre aquela intensidade emocional daqueles homens. Não, ele estava falando sobre profundidade espiritual. Muitos homens, e aqui isso está falando muito forte no meu coração, filho, muitos têm parado. Muitos têm parar de mover. Por quê? Porque não tem mais uma vida comigo. Porque não tem mergulhado mais comigo. Tem perdido tempo com todas as coisas. Tem corrido para todos os lados. Mas não tem corrido para o lugar certo, que é de correr aos pés de Jesus. E quando nós não corremos para os pés de Jesus, a nossa fé se esfria. A nossa fé nos esfriando. O primeiro passo, nós não temos mais desejo de estar no culto. Nós não temos mais desejo de tocar para o Senhor. Nós não temos mais desejo de cantar para Ele. Nós não temos mais desejo de pregar sua palavra. Nós não temos mais desejo de testemunhar o seu nome. Por quê? Porque a fé já vem esfriando lá atrás. Porque a pressa está roubando a sua fé. Então hoje eu te pergunto, será que a nossa pressa não tem roubado a nossa fé? Será que a nossa pressa não tem roubado o nosso entusiasmo em servir ao Senhor? Não é sobre entusiasmo, igreja. Porque, você vê, às vezes a gente começa entusiasmado, né? Às vezes a gente começa aquela emoção. Vou começar, uau, esse ano vai. Tá para chegar 2026, não vai começar aquele entusiasmo. Esse ano vai. Aquele entusiasmo, aquela emoção, mas não é sobre isso. É sobre constância, é sobre permanência, é sobre mesmo em minha dor, é querer fazer. E o Evangelho de João 15 nos dá uma essência muito grande, que não existe fruto verdadeiro sem permanência. Não existe fruto verdadeiro que se não tiver transformação real, sem uma constância. Ei, se não houver constância, não vai ter transformação. É necessário, você ter uma constância com o Senhor. Nós não podemos ser cristãos emocionais. Nós não somos mais criança. Eu não estou falando aqui com criança na fé. Eu não estou falando com homens e mulheres novos, convertidos. Não. Então nós precisamos entender. Não podemos ser crentes emocionais. Não podemos ser crente, muito menos entusiasmado. 2026 vai chegar, mas que 2026 você não venha querer se emocionar, não querer se entusiasmar, mas querer ser constante, querer ser perseverante, porque se não chegar, se você não tiver constância e perseverança, vai ser emoção que vai tomar conta e vai ser entusiasmo que vai tomar conta. Vai chegar no final do dia 31 de janeiro, você já deixou tudo a se perder. Então o Senhor fala, o fruto precisa permanecer. O que vai fazer o fruto permanecer é constância. Quando Jesus fala de fruto permanente, ele está falando de um tipo de vida que resiste ao tempo. Um tipo de vida que resiste às dores. Um tipo de vida que resiste às mudanças de ciclo. Existe a fase quando tudo parece que está estéril. Vai existir momentos como existiu em 2025, vai existir em 2026, não tem como fugir disso. Vai existir momentos que às vezes o céu parece que vai estar em silêncio, vai existir, parece que o Senhor não nos ouve, mas você precisa ser constante, você precisa ser perseverante em nome de Jesus. É maturidade espiritual,
perseverança e constância nos dá maturidade espiritual. Nós não somos mais menino, em nome de Jesus. Nós não somos mais menino, então você precisa ser maduro na fé. Jesus está falando de maturidade espiritual, daquele que não nasce na pressa, mas nasce no secreto. Aleluia. Quer ser maduro na fé? Tem um secreto com Deus. Porque enquanto você não tiver um secreto com Deus, enquanto você não tiver uma vida com Deus fora da igreja, você vai viver como menino na fé. Você vai viver entusiasmado, você vai viver emocionado. E as vozes que gritam para você parar, vai te vencer. Então, no nome de Jesus, aí Jesus está falando assim, ó, eu estou falando de uma constância. O que é constância? O que é perseverança? Aquele que não cresce na vitrine, aquele que cresce escondido, aquele que não se sustenta na força, mas numa conexão de vida ligada na videira. Mas infelizmente muitos têm se paralisado, muitos têm desanimado, começam empolgados, mas param quando vem as lutas, param quando vem a perseguição, param quando parece não dar certo, inicia o processo de cura, tá? O Senhor está começando a cura, mas retrocede por causa da ferida volta a doer. Então, no nome de Jesus, não retroceda. Não permita que a pressa faça você retroceder. O Espírito Santo falava muito forte no meu coração. Eu falo, filho, tem muitos que estão retrocedendo, porque a pressa tem tomado conta. A pressa tem dado mais valor à pressa, porque há uns minutos aqui conosco, cultuando ao Senhor. Temos tempo para tudo, né? Nos damos o melhor, nos desempenhamos da melhor forma possível em nossos serviços. Mas às vezes para Deus não nos desempenhamos da melhor forma possível. Será que o nosso serviço é melhor do que Deus? Se foi Ele que nos deu, será que não vale a pena nós ser constante para com Ele na sua obra, para com o seu chamado, para cada um de nós? Entenda, no nome de Jesus, mergulhe na presença dEle. Não se distraia quando o cansaço chegar. Esse tem sido o ladrão de muita fé, o cansaço. Mas acho que é um cansaço carnal, mas na verdade é um cansaço espiritual. E não consegue enxergar com os olhos da fé. Os inimigos colocam peso sobre você, para você ser desanimado, para você ser cansado. Olha, eu não aceito, é admissível aceitar uma pessoa com menos de 80 anos que viveu uma vida cansada. Você vive cansado, seu Zé? Não. Tá sempre entusiasmado, né? Sempre disposto, né? E por que muito jovem vive cansado? É uma vergonha, gente, jovem de 25 anos, 24, 27, 28, 29, vive cansado. Nós não podemos viver uma vida cansada no nome de Jesus. Jesus sabia que o maior desafio não seria começar, mas seria permanecer. Porque permanecer exige continuar, mesmo quando não há aplauso. Permanecer exige continuar quando as emoções batem mais forte. Permanecer exige continuar quando não há resposta imediata. Permanecer é uma postura espiritual. Nós precisamos ser posicionados, nós precisamos ser uma igreja posicionada. Permanecer é o lugar onde o caráter é formado. Permanecer é o lugar onde a fé é refinada. Permanecer é o lugar onde a raiz aprofunda até encontrar água na camada invisível do nosso coração. Ei, no nome de Jesus, talvez seja exatamente onde você está hoje. Você não chegou aqui por acaso. A jornada que você viveu, ou tem vivido até o momento, é uma travessia espiritual, não é um acidente. Você não é um acidente. Você é cheio da unção, do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que você não pode deixar a pressa matar a tua fé em Cristo Jesus. Olha para você. O Espírito Santo, como disse para mim, eu estava preparando para falar, filho, olha para você. Olha como você avançou. Olha como você cresceu. Olha como você venceu algumas lutas internas. Quem venceu algumas lutas internas? Olha como você venceu algumas lutas internas. Olha como você abandonou os pesos. Porque você escolheu a Cristo. Em que momentos em que ninguém viu. Mas o Espírito Santo nesta noite, Ele pede para mim e para você. Ele nos chama, eu e você, para um nível mais profundo.
E muitos de nós queremos ficar estagnados. Eu estava no serviço, sabe quantos cristãos só para o Senhor? Aí eu já fui até fazendo um banner. Filho, eu falei, Deus, o que o Senhor quer para 2026? O que o Senhor quer para a igreja de 2026? Esse ano era um ano de profundidade, né? Aí eu penso, filho, se aqueles que buscou profundidade em mim, então 2026 será um ano de rompimento. Glória a Deus. Então creia, o Senhor foi muito forte no meu coração, filho, vai ser um ano dessa igreja romper. Em todas as áreas, vai ser um ano dessa liderança romper. Mas essa liderança só vai conseguir romper. Esses homens e mulheres que estão aqui só vai conseguir romper. Você que está nesse só vai conseguir romper. Se você entender que a fé não pode ser morta pela pressa do dia a dia. No nome de Jesus, olha como você cresceu. O Espírito Santo de Deus quer que eu e você nos convida nessa noite para profundidade. Ele nos convida para permanecer, a não tratar o que Deus começou como algo estacionável. Às vezes Deus nos dá um dom, né? Deus nos dá o dom de pregar, e nós ficamos estacionados aqui, não buscamos, não nos aprofundamos na leitura. Às vezes Deus nos dá o dom de tocar, de ser maestro, mas nós nos aprofundamos, nós não gastamos tempo de aprender a tocar, nós não aprofundamos de melhorar, de ter melhorias. Às vezes o Senhor deu sonhos para você, desejo de você fazer algo para Ele, mas nós nos acomodamos porque estamos muito culpados. Estamos ocupados demais para fazer aquilo que Deus nos separou para fazer. Eu estava vendo seguindo um rapaz, de vez em quando no Rios. O rapaz falou assim, ó, se que você quer dar um up na sua vida, acorda mais cedo. Aí o Espírito Santo falou, se você quer fazer algo para mim, filho, levanta mais cedo. Ah, 1 horinha de sono tá muito bom, né? Tá muito gostoso. Nós precisamos ter costumes de dar a primeira hora do nosso dia para o Senhor. Ele começa a fazer para você ver, quando você vai romper espiritualmente falando. E Ele te convida a permanecer no nome de Jesus. Não podemos estacionar aquilo que entregou em nossas mãos. Não permita que a fé seja uma emoção passageira. A não viver por inspiração de um dia, mas viver uma constância de muitos dias com Ele no nome de Jesus. O que significa permanecer? Permanecer é não voltar atrás quando as emoções oscilam. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus são vividas emocionados, e aí por causa das emoções, abandona chamado, abandona dom, abandona propósito. Quantos abandonou o altar que você conhece? Quantos estão querendo abandonar o altar? Eu lembro até hoje uma frase que o meu pastor me formou, falou, filho, não desça do altar, filho, porque se você descer para subir, vai ser muito difícil. O pastor me amava tanto e falou assim, ó, eu pago o preço para você não descer do altar. Isso é amor. E mesmo assim o cabeçudo aqui quis descer. E para subir depois. Só Jesus, igreja. Então não desça, não abandone aquilo que Deus te deu, por favor, no nome de Jesus. Não desça do altar, não deixe de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Sabe quem quer parar você? É o inimigo. É a carne, é o mundo. É as vozes da pressa. Não desça, por favor. Não pare de fazer aquilo que o Senhor te chamou você para fazer. Permanecer significa não voltar atrás quando as emoções oscilam. Significa guardar o que Deus te entregou. Significa ser fiel ao pouco, onde ninguém vê. Seja fiel com a tua igreja. Nós somos pequenos, sim, mas nós vamos crescer. Se nós tivermos visão de crescimento, não tivermos acomodado, seja fiel onde Deus te colocou. Não se renda a aplausos. Não se renda a destaque. Significa deixar Deus calibrar sua capacidade interior para perceber que aquilo que você tem pedido, porque Ele te derrama conforme o que você é capaz de suportar. Ele não vai derramar aquilo que você deseja se você não estiver pronto para receber. Ei, Deus é um pai amoroso. Ele não vai entregar algo para você grandioso se você não estiver pronto para receber, porque não quer que escape em suas mãos. Ele não derrama conforme a sua capacidade, ele derrama conforme a sua capacidade de sustentar o que o céu envia. O céu envia, quando você tiver capacidade para sustentar, ele vai te enviar. A capacidade não se constrói com pressa, mas com permanência. Muitos que algo quer receber, mas será que você está capaz para suportar aquilo que Deus tem para o céu, tem para te entregar? O Pai conhece exatamente o quanto você aguenta.
mas Ele tem pressa para te abençoar com muito mais e mais do céu. O céu, gente, Deus fala muito forte no meu coração. O céu, a terra está carente de homens e mulheres posicionados. A terra está carente de homens e mulheres que pagam preço. Deus fala muito forte, filho, está cheio de homens e mulheres que quer vitrine, quer se aparecer, mas poucos homens e mulheres que trabalham no anonimatos. Eu vou trazer um estudo, uma pregação de homens e mulheres que foram... Deus, eu tenho estudado vários personagens que você nunca ouviu falar. E eram pessoas valiosas na obra do Senhor. Somos carentes, a obra do Senhor está carente de pessoas dispostas a servir o Senhor no anonimato, a sem querer se aparecer, a sem querer aplausos. O céu está carente. Que eu e você sejamos homens e mulheres, venham nos levantar e não deixamos a pressa roubar a nossa fé. Então entenda, o Pai sabe o quanto te esticar, sabe também o quanto te recolher. Ele sabe quando o silêncio é disciplina e quando o silêncio é proteção. Ele sabe quando vai te fazer florescer e quando vai fazer você apenas lançar raízes. No nome de Jesus. Por isso Ele te chama nessa noite, permaneça. Porque o fruto que não permanece se perde, mas o fruto que permanece é transformado. Sabe que o Espírito Santo fala no meu coração aqui agora? Você é um fruto do Senhor. Você é um fruto do Senhor. Você precisa permanecer na videira chamado Jesus. Permaneça nessa videira. Permaneça fazendo aquilo que chamou você para fazer. Talvez o que você faz não é o que você queria fazer, mas faça até que envie outros que possam fazer aquilo que você faz. No nome de Jesus, permaneça na palavra, permaneça na presença, permaneça nas pequenas obediências, permaneça no processo que Ele iniciou, permaneça no lugar que o céu designou para você. Você crê que aqui é o lugar onde o céu te posicionou? Porque muitas vezes passa na nossa cabeça querer sair. Porque muitas vezes passa na nossa cabeça querer largar de mão. Tenha convicção, o céu te posicionou aqui. E nós vamos crescer junto no nome de Jesus. Mas você precisa permanecer. Permaneça fiel quando tudo parece pequeno demais. Para justificar o seu esforço. E aí Deus fala forte no meu coração. É no pequeno que Deus testa a nossa grandeza. É no pequeno que Deus testa a nossa grandeza. É no escondido que Ele nos prepara para a visibilidade. É no constante que Ele constrói a profundidade. Talvez você ainda não se sinta nada. Talvez você está pensando, nada tem mudado. Nada tem mudado externamente. Talvez você ainda esteja esperando a resposta que parece que está atrasada. Mas o fato, você está aqui hoje, é prova que Deus continua construindo algo em você. Glória a Deus. Enquanto estivermos vivos, enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, o Senhor está construindo algo em nós. E aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para continuar a aperfeiçoar até a sua vinda. Ei, você é uma boa obra de Cristo. Nossa, só isso aqui eu já fazia eu nunca mais pensar em desistir, mas não tem jeito, a nossa carne é uma briga constante. Mas nós somos uma boa obra de Cristo. Uma boa obra de Cristo para glorificar o nome dEle. Não despreze o que Ele está fazendo em você. Não despreze. Ei, raiz não nasce de um dia para o outro. Fruto não amadurece em um instante. Mas tudo que permanece no tempo é primeiro sustentado pela fé. Eu quero concluir dizendo, para nós ornarmos, permanecer é o segredo. Só permanece quem entendeu que a vida espiritual não é corrida de velocidade, mas de constância. Não vence quem chega primeiro, vence quem não desista no meio do caminho. Vence que não aceita ouvir as vozes para você parar e não para. Ei, você não foi chamado para viver à beira da desistência, mas para florescer no tempo certo. O céu se alegra com aqueles que permanecem. Que nós, no final deste ano de 2025,
e no início de 2026 possamos fazer o céu sorrir, por mesmo vontade de desistir, de parar com tudo, de ficar quietinho em casa, no quarto, ou nem sair de casa. Às vezes não dá vontade de sair nem de casa, nem para trabalhar. Nem sair do quarto às vezes dá vontade. Mas quando nós levantamos daquele up, você tira sorriso dos céus. Porque o Senhor colocou algo em você, especial. Você não é fruto do acaso. Você é uma escolhida, um vaso precioso para o Senhor. E o céu se alegra com os que permanecem. Então, que no nome de Jesus eu termino dizendo: não mate a sua fé por causa das pressas da vida. Se você pode se colocar de pé, eu vou orar com você e orar por você. Aleluia, Senhor. Nós temos costume de ouvir um louvor para poder orar, né? Hoje o seu louvor vai ser a sua oração. Vai ser a sua oração. Como está a tua fé? Como está a sua fé? Será que a pressa não tem roubado a sua fé? Será que o corre-corre da vida não tem roubado a sua fé? Será que as suas contas, suas dívidas não tem roubado a sua fé? Como está a sua fé? Ei, não desanime. Não desanime. Creia. Deus começou uma boa obra, Ele vai concluir. Senhor, eu estou aqui juntamente com a tua igreja, Pai. Primeiramente, Senhor, pedir perdão. Perdão, Pai. Essa pressa tem nos roubado a nossa fé. Temos pressa para assistir um jogo. Temos pressa para trabalhar. Temos pressa para treinar. Temos pressa, Senhor, para passear. Temos pressa para todas as coisas. Mas às vezes, Senhor, não temos pressas para correr para Ti. Perdoe-nos, Senhor, que as pressas nos têm roubado de Ti. Perdoe, Senhor, que as pressas da vida têm roubado a nossa fé. Perdoe-nos, Senhor, que às vezes pensamento de vontade de desistir, de parar. Perdoe, Pai, Tu sabes, sou carnal, somos carnais. Mas nós Te louvamos e Te agradecemos que mesmo carnais, falho, errante, o Teu Espírito nos acendeu a chama para não parar, para continuar, porque nós sabemos de onde fomos tirados, e nós sabemos de onde nós estamos e aonde vamos chegar. Pai, fortalece os Teus filhos nessa noite. Fortalece homens e mulheres que estão aqui nessa noite, meu Pai. Fortalece, meu Pai, aqueles que parou no meio do caminho e não deu continuidade para o chamado. Nos arranca do meio do caminho, Pai, possamos prosseguir em uma só fé, Senhor. Eu oro e apresento a Tua igreja nessa noite. Eu oro e apresento o Teu povo nessa noite. Pai, alcança cada homem e mulher que está aqui. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé, Pai. Aumente a nossa fé, que eu oro, Pai querido. Em nome do Seu Filho Jesus. É você e Deus agora. Orebalá, suri, candalebá, suri, andelebalá. É você e Deus agora. Aleluia. Olha, pastora. Olha, levante o tambor agora para a igreja do Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, Deus amado e querido, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor. Estamos na Sua presença, Pai amado e Pai querido. Pai, Tu nos conhece por dentro e por fora, Senhor Deus amado. Pai, queremos sim que a constância do Senhor esteja na nossa vida, Pai. Não queremos parar, Senhor Deus amado e Pai querido, mas o Senhor sabe, Pai amado, como tem sido nossos dias, Pai. Ah, Pai, tem tantos de nós que às vezes pensamos em parar, pensamos em desistir. Pai, como o Teu servo disse, é uma canseira que não é uma canseira da carne, mas é uma canseira do Espírito, Pai amado. A nossa alma está gritando, Pai amado. Mas nesta noite, Senhor Deus amado, eu venho clamar a Ti, Senhor Deus amado. Que o Senhor venha olhar para nós, ó Pai. Que o Senhor venha arrancar de nós essa canseira, Pai amado. Pai, toda falta, Pai amado, de compromisso, Pai amado. Senhor Deus amado, que nós temos colocado tudo, Senhor, tudo na Sua frente, Pai amado. Pai, que nós possamos parar, possamos entender e saber quem é o Senhor
na nossa vida, Pai. Senhor, eu venho clamar, Senhor, cuida de nós, ó Pai. Cuida, Senhor Deus amado, poderosamente de nossas vidas, Pai. Senhor, nos pega no seu colo, Senhor Deus amado. Pai, nós somos barro, Pai. Pai, queremos ser vasos de barro, Pai amado. Não queremos ser vasos de ouro, de prata, Senhor Deus amado, mas sim de barro nas suas mãos, aonde o Senhor pode moldar da sua forma, do seu querer, Pai. Se for possível, o Senhor quebra de novo, Pai amado. Se for possível, o Senhor faça da sua vontade, do seu querer, Pai amado. Pai, olha para nós, Pai amado, que nós podemos parar de fazer o céu chorar por nós. Às vezes o céu chora, mas não chora de alegria, chora de tristeza, Senhor Deus amado, chora de falta de compromisso, chora, Pai amado, que às vezes nós colocamos o eu dentro de nós, achamos que verdadeiramente o Senhor é o nosso garçom, achamos que o Senhor é obrigado a fazer as coisas para nós. Queremos o melhores dos céus e queremos dar migalhas para Ti, ó Pai. É momento de nós parar, Pai amado, e entender que nós temos que dar a nossa essência para o Senhor, temos que entender que o melhor do nosso dia temos que dar para o Senhor, ó Pai. Senhor Deus amado, temos que entender, Senhor Deus amado, que o Senhor nos abençoa, Pai, mas se o Senhor não vir nos abençoar, o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas, Pai. Que nós devemos de colocar o Senhor no lugar certo, no lugar correto, Pai amado, na nossa vida, Pai. Chega de ser crente chorão, Pai amado. Chega de ser crente mendigo, Pai. De ficar na beira do caminho, igual Bartimeu, Pai amado, chorando, sendo que nós já temos o nosso lugar, sendo que nós já somos eleitos, sendo que nós já temos, Pai amado, a nossa herança, Pai amado. Nós temos que pegar aquilo que o Senhor nos deu. A vitória já foi conquistada na cruz, ó Pai. Nós temos que tomar posse, Pai amado. Temos que entender que o Senhor morreu na cruz do Calvário para nós, não por brincadeira, Senhor Deus amado, não por capricho, Senhor, mas sim para a nossa salvação, ó Pai. E é hora de nós tomar posse, é hora de nós parar de brincar de cristão, Senhor. É hora de nós parar de ficar brincando, Pai amado, e tomar, Pai amado, os céus, ó Pai amado. Pai amado, entrar, romper, Senhor Deus amado, como o teu servo disse, Pai. Vai ser, Pai amado, o ano que vem, um ano de rompimento, Pai. Nós vamos, Pai amado, nos capacita, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor Deus amado. Se aqui nesta noite, Pai, tem soldado ferido, Pai amado, começa, Pai amado, a nos medicar, Senhor Deus amado. Troca as nossas vestes, Pai amado, nos coloca de pé, para que o ano que vem, Senhor Deus amado, nós possamos romper, Senhor Deus amado, para que o ano que vem, Senhor, nós mesmos, Senhor Deus amado, não vim reconhecer nós, Pai amado, e entender que o nosso general está conosco e tudo nós podemos, ó Pai. É o que eu venho te clamar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Antes de nós adorarmos ao Senhor, com seus olhos fechados, com a mão na altura do seu coração, ouça bem. Permaneça na palavra, permaneça na presença, permaneça nas pequenas obediências, permaneça no processo que Ele iniciou, permaneça no lugar que o céu designou para você, permaneça fiel, mesmo quando tudo parece pequeno demais para justificar esforço. É no pequeno que Deus testa a grandeza, é no escondido que Ele prepara a visibilidade, é no constante que Ele constrói profundidade. Adora Ele neste momento.